Muito importante, dá uma olhadinha no som para ver se tá legal aí. É muito importante, estou de verde e amarelo hoje. Esse é o símbolo do nosso país, o verde e o amarelo. Por que estou de verde e amarelo? Estou nervoso aqui, estou nervoso, estou até temendo aqui. Por quê? Tudo que aconteceu durante esses dias todos aí, aquela pressão, CPMI, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Gente, notícias exclusivas que a gente tem aqui. Então, é uma coisa muito importante, tudo que a gente vai falar aqui. A importância que isso tem pra gente. Vou ajeitar a câmera, como sempre faço aqui, dou aquela parada básica para ajeitar. Mas são muitas coisas que aconteceram. Só hoje, durante o dia, foi chuva de notícias. Chuva de notícias. Então, eu só tenho a dizer para vocês uma coisa, para todos que estão me assistindo aqui: a casa caiu. A CPMI vai acontecer. É só isso que eu tenho para falar para você. Se inscreva e compartilhe, dê aquele like. Temos live aqui nesse canal, gente. Canal de direita, agora muito mais forte. Verde e amarelo. Eu falei, o povo tem que estar na rua, gente. Vamos para a rua novamente. Vamos para a rua. Nós tínhamos razão. Eu vou falar mais sobre isso. Hoje o couro vai comer aqui. Vamos fazer de uma live de 1 hora e 40, 2 horas, se for preciso. Mas hoje foi chuva de notícias, notícias maravilhosas para a direita, gente. Olha só o que acontece. Nós temos um Deus que eu oro, dobro meu joelho todas as noites. Leio a Bíblia antes de dormir. Meu travesseiro da minha cama é minha Bíblia sagrada. Sempre usando a palavra, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos trazer felicidade, amor e paz para esse país maravilhoso que nós temos. Tá vendo? E agora nós temos muito mais razão para ficar muito mais orgulhoso dele, ainda muito mais. Tá vendo? Eu tenho quase 60 anos de idade, tá vendo? Sou um cara muito positivamente, você nunca vai me ver aqui dizendo, ah, não, a vida é boa, gente. A vida é boa. A gente tem que chegar todo dia que acordar da vida da gente, dobrar o joelho e agradecer o dia, agradecer a Deus, porque você acordou. Você encontrou o dia. Tá vendo? Isso é muito importante. Então, tudo que a gente fala aqui, a gente fala com eternamente razão. Falar de Deus é uma coisa muito boa. Tá entendendo? Então eu orei, eu dobrei meu joelho e pedi a Deus que tudo fosse destrinchando da melhor maneira possível. Tá entendendo? E nós vamos falar sobre isso. As lives estão ficando muito mais bacanas, estão fazendo uma live muito mais direta. As lives estão sendo, quando dá tempo, a gente transmite, como é que diz? A gente compartilha em outros canais, quando não dá tempo, mas certo mesmo é a live de sexta-feira, a gente transmitir em outros canais. Transmitir não, é compartilhar com outros canais. Canais que ajudam a gente, porque o canal aqui ele não é monetizado, então a gente conta com a ajuda das pessoas que faz aqui esse canal cada vez mais crescer, cada vez mais. Eu preciso do seu like, eu preciso chegar no mínimo 3 mil inscritos, eu preciso de like, eu preciso que essa live vá lá para cima. Hoje é um dia bom da gente levar essa live, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito importante. E vamos que vamos começar ela com todo vapor aqui. Vamos lá. Muito boa noite. Agora são 19h39 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo no canal O Brasil é Nosso. Inicialmente, peço o mesmo de sempre, né? Curta, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Canal esse que coloca Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas. Mas antes de irmos diretamente aos temas, né, passarmos pelos temas, quero lembrar a vocês que as nossas lives estão sendo retransmitidas, né, distribuídas em canais de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? Entre eles está o Bolsonaro News, né, Bolsonaro por exemplo. News. Então, o Brasil no Ponto Oficial, Brasil no Ponto TV, que é um outro canal que tem, nosso. Também tem o Brasil 256, gente. Não anote esse nome. Brasil 256, tá, gente? É um canal que
provavelmente vire site aí logo, tá vendo? Exatamente. Vamos lá. Tem muito mais. Vai na descrição da live, você vai ver. Vai ter mais de 9 canais para você andar por ele, escolher lá um que você queira se inscrever. Se gostar de todos, inscreva-se em todos. Estamos em todos. Exatamente, né? Era essa menção que eu queria dizer, né, aqui no início dessa live. Afinal de contas, a direita, né, tá passando por essa censura, né, principalmente no YouTube, que tem um viés esquerdista, então é importante a gente divulgar outros canais aqui, até para levarmos, né, a nossa voz adiante, né? Afinal de contas, a gente faz um trabalho aqui que a imprensa não faz, né, de informar, né? Diferentemente justamente dessa mídia que desinforma, tá ok? Dito isso tudo, vamos aos temas, né? Vamos passar pelos temas desta live, né? Agora são 19h42 no horário de Brasília. Vamos lá, então. Logo no início, a gente vai falar sobre as imagens que acabaram vazando no dia de hoje, relacionado ao dia 8 de janeiro. Temos aqui toda a repercussão desse caso, né? Que está bombando no dia de hoje, né? Tá entre o assunto, né? Tá entre os assuntos mais falados do Brasil. Então a gente vai tratar sobre esse tema logo no início, tá ok? Em seguida, no segundo tema, a gente vai falar sobre Eduardo Bolsonaro, que comprou uma treta com um petista. Quer saber mais sobre isso? Aguarde que falaremos sobre esse assunto, tá ok? E por fim, a gente vai falar aqui sobre o desenvolvimento, né? O desenvolvimento da CPMI. A gente vai falar sobre toda a repercussão relacionada ao dia de ontem. Afinal de contas, a gente sempre tem muito a dizer sobre esse assunto, né? Que sempre se encontra ali entre os assuntos mais comentados do Brasil. Então a gente vai falar no final dessa live sobre a CPMI do dia 8 de janeiro. Inclusive, temos uma surpresa no final, ok? É importante seu like, é importante cada presença. Sejam todos muito bem-vindos. Comente aí, comente e compartilhe, compartilhe. Vamos direto ao ponto aqui, ó. Vamos diretamente ao primeiro tema desta live. Vamos falar aqui sobre o assunto do dia, né? Que foram as imagens exclusivas que mostram membros do GSI de Lula e até mesmo ministro do governo petista, do desgoverno, né, no caso aqui, né, abrindo portas para facilitar entrada de invasores no dia 8 de janeiro. Abre aspas, serviram até água e fizeram ali algumas orientações. Fecha aspas. Matéria aqui que tá lá no jornal Terra Brasil Notícias. Urgente, tá, gente? Urgente, né? É uma matéria, assim, exclusiva, né? Inclusive aqui da fonte, né? Tá aqui, ó. Imagens exclusivas da CNN mostram mais detalhes sobre os atos do dia 8 de janeiro. Entre as pessoas flagradas, surge o general da reserva e ministro do GSI de Lula, Marco Edson Gonçalves Dias, tá ok? Marquem esse nome, tá ok, pessoal? Marco Edson Gonçalves Dias, né? Vocês vão muito ouvir sobre esse nome nos principais veículos, né? Daqui para frente você vai ouvir muito sobre esse nome, afinal de contas, era ali o tal ministro do GSI do desgoverno Lula, tá ok? Essa primeira matéria está no jornal Terra Brasil Notícias. Em seguida a gente vai falar aqui sobre o seguinte, vamos lá. Após imagens reveladas, general do GSI pediu demissão, pediu para sair, entre outras palavras, né? Culpa no cartório. Anúncio veio após reunião de emergência com o ladrão e outros ministros em Brasília. Vai vendo, Brasil, exclusivo, urgente. Vamos lá, vamos seguindo aqui.
porque tem muitas matérias, né, sobre esse assunto, né? Então é importante que a gente faça aqui uma dinâmica nessa live, né? Vamos lá. Câmeras mostram ministro do GSI no Planalto durante invasão do dia 8 de janeiro. Imagens mostram ministro, entre aspas, em momento no qual parece indicar saída para invasores. Vai vendo, Brasil. Matéria do jornal Pleno News. Vamos lá, vamos seguindo porque tem muitas matérias, né? Vamos lá. Após imagens, ministro do GSI cancela ida à Câmara. Vai vendo, Brasil. Tá aqui, ó. Gonçalves Dias apresentou atestado médico para justificar ausência. Vai vendo, Brasil. Revista Oeste. Vamos seguindo. Gazeta Brasil. Atos do dia 8 de janeiro. Vamos lá. GSI colocou sigilo de 5 anos em vídeos de invasão ao Planalto. Vai vendo, Brasil. Gazeta Brasil, a fonte. Vamos seguindo, porque tem muitas matérias aqui, né? A gente tenta trazer dinamismo às nossas lives, né? Vamos lá. Ainda sobre o dia 8, GSI colocou... Aliás, vou passando essa matéria aqui porque é repetida, né? Vamos seguindo aqui, ó, com uma outra matéria que está lá no jornal Pleno News. GSI rejeitou várias vezes a entrega de imagens dos atos do dia. Pleno News, tá ok? Então o GSI aqui rejeitou várias vezes entrega de imagens dos atos do dia 8. Pleno News. Vamos seguindo, hein? Vamos seguindo porque tem muitas matérias sobre essa questão, hein? Inclusive matérias exclusivas. Somente quem está nesse canal vai saber de tudo, toda a repercussão dessa invasão do dia 8, tá ok? Vamos lá. Gazeta Brasil. Após vazamento de imagens, a PF antecipa convocação de ministro do GSI para depor sobre atos do dia 8 de janeiro. Gazeta Brasil, tá ok? Então a PF aqui antecipou convocação do, entre aspas, ministro do GSI para depor sobre atos do dia 8 de janeiro. Gazeta Brasil, a fonte. Vamos seguindo, hein? Vamos seguindo. Pleno News. Invasores do Planalto receberam água de integrante do GSI. Pleno News, tá ok? Pleno News, a fonte. Vamos seguindo. Cidade Online. Urgente. Somente quem está nessa live vai saber dessa notícia, hein? Vai ver. Deixe seu like. Compartilhe. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Última matéria do primeiro tema aqui, para a gente fechar com chave de ouro, né? Urgente. Pedido de prisão contra general petista, ministro do GSI. Aqui tá chefe do GSI, mas eu troquei aqui, porque eu não acredito que seja chefe, né? Ministro, entre aspas, né, do GSI, é protocolado. Pedido de prisão do ministro do GSI é protocolado. Portanto, vai vendo, Brasil. Cidade Online, essa última matéria, hein? Eu vou até ler um trecho aqui, ó. Um deputado, aliás, a bancada de direita, a bancada de oposição acaba de pedir a prisão do general entre aspas, né, esquerdopata, ministro do GSI, Marco Gonçalves Dias. Então, isso é inédito na República Federativa no Brasil. Um ministro do GSI pediu para sair, né, e a oposição, prestem atenção, hein? A oposição pediu a prisão
tá ok? Pediu a prisão do Marco Gonçalves por justamente estar ali presente nessa invasão. Inclusive, ele ajudou ali, entregando água, né? Facilitando a entrada dos invasores. Portanto, vai vendo, Brasil, vai vendo. Isso aqui é urgente, tá ok? Cidade Online, essa última matéria, tá ok? Enfim, pode mostrar todas as matérias e seguindo traremos as nossas opiniões. Vou levar aí com toda a tranquilidade, vou ler alguns pedacinhos aqui. Vamos lá. Terra Brasil Notícias. Imagem exclusiva mostra GSI de Lula, o ministro Gonçalves, petista, abrindo porta para invasores. Essa é a primeira matéria. Tá ok, gente? Vamos lá. Vamos para a segunda matéria aqui. Vamos lá. Compartilhando, ó. Sentando o dedo no like aqui. Após imagem revelada do general e ministro do GSI, pediu demissão. Ele pediu demissão, tá ok? Vamos lá. Vamos aqui que interessa aqui. Vamos lá, vai vendo aqui, vamos lá. Câmeras fragam no Planalto durante a invasão. Ó, tá aqui a cara dele. Ó, esse aqui, ó. Tá aqui. Ninguém tá mentindo, não. Isso não é fake news. É verdade. Tá? Vamos lá. Vamos lá para uma... Depois de imagem do ministro GSI, cancela ida à Câmara. Tá vendo? Tá vendo? E da Câmara. Apresentou um atestado. Quer dizer, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos lá. Vamos aqui para uma outra. Gazeta Brasil. Ato do 8 de janeiro, GSI colocou sigilo de 5 anos para o vídeo, tá entendendo? Por que ele colocou? Ele já sabia o que tinha acontecido, tá? Vamos lá. Vamos aqui, tem mais matéria aqui, gente. Vamos lá. Mais matéria aqui. Vamos se inscrevendo e compartilhando e dando aquele like, olha lá. E dando aquele like, vamos lá. GSI negou várias vezes entrega de imagem do ato do dia 8. Ele negou, tá entendendo? Que tá tudo com ele. Ele viu que tá no meio lá. Vamos lá. Após vazamento de imagem, a PF antecipa pedir como é que é o depoimento do general. General não, que é um Zé Ruela. Vamos lá. Mais outras aqui, mas tem mais imagens aqui, vamos lá. Vamos lá. Pleno News, gente. Invasão do Planalto recebeu até água. Entregue por GSI. Meu Deus do céu. Vamos lá. Mas inscreva-se e compartilhe. É muito importante. Pedido de prisão é urgente, tá entendendo, gente? General, pedido de prisão do GSI, do petista lá, do agora ex-ministro do GSI, tá? Vamos lá. Agora Pleno News aqui, gente. Não, Pleno News não, não, isso aqui já é uma matéria já diferente. Vamos lá, já essa aqui. Vamos lá. Ok, gente. Pedido de prisão, essa aqui já foi a última matéria. Vamos lá. Eu vou começar pela última matéria. Gente, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Você lembra de um cara chamado Anderson Torres? Vou começar por ele. Tá preso. E esse cara aqui estava solto, sabendo que ele estava errado. 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 Por que isso aqui? Gente, olha um governo de mentirosos. É um governo de... Eu posso falar isso aqui, é governo de mentiroso. Já basta o chefe dele mentir todo dia, fez uma viagem aí, levou até um cara do MST. Olha só a doideira desse maluco, desse cara. Entendendo? Quer dizer, o pessoal está invadindo as terras agora, tudo enquanto é. No governo Bolsonaro não teve nada disso, foram só 14 invasões ou 8 invasões, coisa assim. Mas não se trata disso aqui. As imagens é muito claras. Eu estava vendo, vi em 3 canais agora. Eu vi em 3 canais. Eu vi na Jovem Pan, CNN, e vi no outro canal lá, na Record News. Falando aqui, gente. Porque agora todos nós temos certeza do que era que acontecia. Porque o medo do Pacheco pedir, ler. Porque é tanto medo que o Lula tem medo de pedir isso aqui. Porque tem muito mais coisa ainda. Tem muito mais coisa.
Eu quero que agora, porque o STF, olha só, o STF sabia disso aí. Então, se o STF sabia disso aí, olha só, o STF sabia, porque estão processando todo mundo. Aqueles são um mundo de inocente. Agora eu posso falar de inocente. Aquelas pessoas que estão ali, quem quebrou lá tem que pagar. Mas eu acho que todo mundo já é inocente. De cara. Entendeu? Por quê? O próprio governo Lula, juntamente com o pessoal que faz a segurança do país, abriu as portas para o pessoal invadir, fazer aquele quebra-quebra. É simples. Manda prender todo mundo. Manda prender logo esse general, esse cara que saiu aí. Esse tal de Gonçalves, né? General Gonçalves. Amigo, tira fora. E é amigo do Lula. É amigo do Lula, petista. Vendo? Petista. Não respeitou. Cara, como é que pode? O Bolsonaro nem no Brasil estava. O Anderson Torres nem no Brasil estava. Cara, os caras agora mandaram uma ordem de prisão pro cara. O cara tá preso inocentemente. Tá preso inocentemente. E outra coisa, o que me indigna mais é que o STF sabia disso aí. Porque antes dele fazer essas imagens, eles têm essas imagens. Eles têm essas imagens. Inclusive o Alexandre de Moraes tem essas imagens. E aí? Como é que fica agora? Hein? Como é que fica agora? Quer dizer, é inacreditável eles se negaram tanto a pedir, a não querer a CPMI, cancelar a CPMI. Ontem era para o Pacheco ter lido. O Pacheco também, um sem vergonha também, não pediu também não pediu. Ele não leu, adiou. Porque eles estavam querendo fazer um negócio. Olha como Deus é tão maravilhoso. Por isso que eu dobro meu joelho para esse Deus que ilumina nossas vidas todos os dias. É na noite, é de dia quando você acorda. Porque ele disse, não, negativo. Como é que é? Eu não entendi. Opa, não vai ler negócio com aquele monte de gente sendo correto, um monte de deputados, um monte de senadores pedindo ali uma coisa que era corretíssimo, que era certo, que era correto, e de repente o Lula não queria. De repente o Lula deu uma carona pro Pacheco aí, para ficar de boneco de ventríloco dele lá, andando por lá com ele. Sempre parecia porque ele é mais alto do que... E de repente, o Lula volta de lá e o Pacheco, eu vou adiar, com aquele monte de gente aguardando lá para ele ler. Ele adiou. O pessoal se chatearam, ficaram chateados, mas tem um Deus grande. Mas, gente, abrace isso aqui. Isso é coisa de Deus, tá dizendo? Coisa de Deus. Tem um filho de Deus que realmente disse assim, os caras têm razão. Nós não podemos ficar na escuridão o tempo todo. Vamos clarear a vida dessas pessoas. E aí foi a CNN ou a Jovem Pan, conseguiram as imagens, tá vendo? As imagens mostrando toda a verdade. Que tanto o presidente falou, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Então, o pedido de prisão é imediatamente o pedido de prisão também do Flávio Dino, que ele sabia. Ele também sabia também. Flávio Dino também sabia também. Sabia, tem documento que prova que ele sabia. Prova, agora tá a prova cabal. Agora vai ter que ter a CPMI direto. Impeachment do Lula imediatamente. Nós não vamos ficar nessa seara aí com o governo que não tem projeto nenhum. Impeachment já. Tá vendo? Não só impeachment do Lula, mas é preciso dar uma olhadinha lá no STF para ver se realmente como é que está aquela situação. O Senado, ele é obrigado a fazer esse tipo de coisa, esse questionamento. O Senado brasileiro é preciso imediatamente fazer um questionamento sobre os ministros do STF. Eles sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam das imagens. Meu Deus do céu, por que isso aqui? Por que aconteceu isso no nosso país? Por que aquelas pessoas foram presas, nem mais nem menos, com a conivência, talvez até do exército, que não tinha nada a ver com que tinha a ver com aquela história, em vez de segurar tudo ali. Tem gente que tá preso lá, não sabe nem porque está preso. Tem pessoas que foram presas ali, que estavam turistas ali. E aí? Que o STF precisa dar uma explicação para a população. Senão ele também tá num beco sem saída também ali também. Tá? Tá num beco sem saída. Tá?
essa imagem, tem essas imagens. Então, ele também tem que fazer alguma coisa. Entendendo? Tem que fazer alguma coisa, porque o jurídico da Câmara, os deputados, amigo, amanhã é um dia que vai pegar fogo lá. Segundo a Carla Zambelli, conta, o negócio vai pesar amanhã, sexta-feira, mas o negócio vai ficar pesado lá também. Tá vendo? Então, gente, é preciso. Essas imagens é contundente, mostra toda a verdade. Por que o Lula estava tão com medo? E tem muito mais. Nós vamos descobrir muito mais agora. Que vai vir muito mais agora à tona. Tá vendo? Algo ali que tinha acontecido que ele não queria. Tá aí as imagens. O cara dando água, abrindo as portas do palácio para os caras entrar e invadir. É muito simples. O cara vai lá e bota sigilo de 5 anos para ninguém saber das imagens. Quer dizer, 5 anos era o tempo que ele saía. Saía, todo mundo esquecia disso aí e acabou, tá tudo certo. E nós temos um monte de inocente preso lá em Brasília. Foi quase 2.000, 3.000 pessoas que foram presas na época. Agora cerca de 100 e poucas pessoas presas lá. Tá vendo? Inocente. Até o Anderson Torres é inocente. Caiu por terra tudo do STF. Entendeu? Quem fica muito fragilizado nisso aí é o STF. Porque o STF era para dizer, pô, peraí, turma. Isso aqui, se vier à tona, isso aqui vai atrapalhar o nosso poder aqui dentro. E aí, mas sinceramente, eu fico triste com o ministro Alexandre de Moraes, porque ele, sinceramente, foi o cara que mais falou, tem muito mais gente para ser presa aí, tem mais gente para ser presa. E aí? Como é que fica agora? Hein? Como é que fica Daniel Silveira preso? Tá vendo? E esses ministros do Lula soltos. Hein? Como é que fica? Anderson Torres preso, os ministros soltos. Tá vendo? Como é que foram fazer interdição? Olha só como é que é aquele cara de pau do Lula. Cara de pau. É o larápio. É um larápio. Você sabe disso que eu estou falando. Como é que ele lia uma carta fazendo interdição, interdição em Brasília, quando ele sabia que aquilo era tudo mentira, quando ele sabia que aquilo era uma farsa, quando ele sabia, inclusive esse cara que fez a interdição lá em Brasília, ele sabia, o Flávio Dino não sabia. Gente, da onde nós estamos vivendo? Vamos deixar essa pouca vergonha no STF, o Senado vai deixar essa pouca vergonha ficar administrando o nosso país. Essa vergonha, nós estamos passando vergonha de graça nós estamos passando vergonha internacional. Esse cara foi para aí, ficou falando mal da Ucrânia. Veja só o que aconteceu com aquele deputado lá em São Paulo que foi falar mal da Ucrânia e foi perder o mandato dele. Vendo? Isso é uma falta de respeito. Falta de respeito com o país. Nossa relação é pacificamente, é a amizade com todo mundo. Tá vendo? Não, tá errado. Tá vendo? Esse larápio vem falar um bocado de besteira, agora impeachment dele, gente. Já pediram impeachment dele. E agora tem que valer isso aí. Nós não podemos viver no governo, ter um governo no Brasil que tudo aumentou no mercado, gasolina cara, os carros, como é que diz? As fábricas de carro tudo fechando, loja americana fechando, tudo fechando, porque quer taxar os aplicativos de venda de mercadoria, como o AliExpress e Shopee. E aí, pô, tá entendendo? Vamos deixar esse cara administrar nosso país? Será que é esse tipo de presidente que nós queremos para o nosso país? Será que é isso que a gente quer para o nosso país? Será que esse tipo de ministro aí, que são tudo larápio, tem um tal do Zé da Cueca lá, que arruma um bocado de dinheiro na cueca lá, tá lá. Dentro, tá lá. Outro cara que deu um golpe também aqui em São Gonçalo, sei lá, um tal de Lindbergh. Até hoje responde processo lá do negócio lá. Mal, não deu conta nem de administrar uma prefeitura do estado do Rio de Janeiro. Tá lá, entendeu? Agora, eles estão querendo que tenha CPI. Não, amigo, nós não precisamos do favor de vocês. Já tem gente suficiente ali para comandar a CPI. Entendeu? Entendeu? Eu quero ver como é que ficou a cara do Randolfo Rodrigues agora, entendeu? Ficar com o negócio. Eles queriam tirar em bloco para não ter CPI. Mas, não, saiu todo mundo. Meu amigo,
Quem tirar seu nome agora, há um risco de ser esculachado dentro do avião, esculachado na rua e dizer: você traiu a nossa pátria. Porque as imagens estão lá mostrando que o 8 de janeiro, quem armou foi quem? Os próprios pessoal de lá de dentro. Os próprios pessoal abriu as portas. Eles armaram tudo. Tudo armado. Entendeu? Essa é a verdade. Não tem por onde correr. Entendeu? Quando se fala a verdade, não merece ser enganado. Se o Lula, no início, se esse larápio, no início ele queria a CPI, de repente ele recusou, por quê? Ele sabe que o governo dele ia entrar em parafuso se descobrisse as imagens. E eles iam dar um jeito de cancelar, dar um jeito de... Mas Deus, aí que eu te digo o seguinte, deram um jeito, Deus mostrou a verdade, mostrou as imagens e mostrou, e se esse filho de Deus entrega essas imagens para tal pessoa, tá aí, entregou, botar na televisão, acabou-se, tá aí, o que é que vai acontecer? Impeachment dele, e prende tanto esse cara. O outro próximo que tem que pedir demissão é o Flávio Dino, que sabia. O Flávio Dino sabia. E o Lula também sabia. Não vem com historinha furada que não sabia, sabia. Entendeu? Tem que prender todo mundo. Inclusive prender o Lula de novo. Meter ele no xadrez. Está na hora de meter ele na cadeia novamente. Esse pessoal não merece mais confiança. Tudo que foi feito no nosso país, toda a devolução de dinheiro que foi feito no nosso país, aí o povo, de uma maneira, não entendi muito bem, reconduz esse cara a um posto maior, um emprego maior que a pessoa pode ter no nosso país. Não. Nós não queremos isso para o nosso país. Cadê os 60 milhões? Né? Cadê os 60 milhões? Questionamento. STF sabia da história, sabe dessas imagens. Por que não tomou nenhuma providência? Sabendo do STF que o Anderson Torres estava preso inocentemente. Estava preso. Eles vão dar um jeito de retirar ele agora. Para se limpar na barra, porque a barra deles é muito ruim. Principalmente do Alexandre de Moraes, perdendo um monte de gente. Inocentemente. Entendeu? Inocentemente. Agora, inocente algumas pessoas. Mas tem pessoa que fez o quebra lá, tem que pagar. Mas primeiro quem tem que ir para a cadeia é o pessoal do Lula. Eles abriram a porta para lá, eles abriram a porta para as pessoas entrarem, invadir e fazer aquele quebra-quebra. Eles são coniventes com aquilo, deram até água para invasores. O invasor não poderia. Mete algema nesses caras, rapaz. E ponto final. Agora, veja aí, Adriano. Veja aí as imagens. Veja tudo quanto é site. CNN, Jovem Pan, tá tudo enquanto é imagem aqui, porque já, só da gente falar, já passou em tudo enquanto é lugar. Mas dizem, segundo o Pilhado, né? O Pilhado, lá do canal Pilhado, que diz que teve uma chamada ao vivo lá do Jornal Nacional, uma chamada, que eles fizeram uma ginástica para dizer que não era... que ele estava apenas... O cara ficaram junto com o pessoal do bolsonarista, tá vendo? Mentira, todo mundo sabe que eles abriram a porta, tem lá o cara dando água. Mentira, o Jornal Nacional começou a mentir, mas o cara falou que ia assistir para ver a ginástica que eles iam fazer hoje, agora 8h30, estão batendo diretamente agora, daqui a pouco, para mostrar a ginástica que eles vão dizer que aquilo é mentira. Mentira, aquilo é fake news, tá? Fake news se inscreve e compartilha, gente. Porrada, vamos botar o Lula na rua e prender todos aqueles ministros que são coniventes com tudo aquele dia 8 que aconteceu. Eu não era ministro, a outra veio falar lá que não era ministro, que não, ainda era ministro do Bolsonaro. Esse Gonçalves nunca foi ministro do Bolsonaro, nunca foi, era ministro dia 8 de janeiro, já era Lula que estava lá, pá. Tá ok, gente, ó. Senta o dedo no like, obrigado aos inscritos, obrigado por você que está acompanhando essa live maravilhosa aqui. Então se inscreva e compartilhe, vamos lá. Exatamente. Primeiramente, dizer que contra essas imagens não há argumentos. O desgoverno do PT orquestrou essa invasão à Praça dos Três Poderes, não há dúvida quanto a isso. Portanto, não duvido mais que a gente saiba, aliás, não duvido que mais gente saiba de tudo o que ocorreu.
né? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque o PT não quer investigação sobre a tal invasão do dia 8. Aliás, por que os petistas não querem a CPMI, né? Outra, por que essas imagens surgiram somente agora, né? É muito esquisito que essas imagens venham à tona somente nesse momento, né? Depois de 3 meses, né? Enfim, é muito esquisito que isso aconteça, né? Mas eu chamo a atenção de vocês para isso, né? Entendo que essas imagens são só mais um, né? Só mais um motivo para o afastamento do Lula Arápio, né? Isso aí. Esse que sequer deveria ser candidato, diga-se de passagem, né? Logicamente, a gente repudia tudo aquilo que aconteceu naquele dia em Brasília, né? Porque direita não invade, quem invade é MST, MTST, né? Mas agora está mais que claro que o desgoverno do PT teve complacência nessa invasão do dia 8. Está mais que comprovado, né? Não duvido que o ladrão já sabia de tudo que ocorreu, né? Aliás, tenho certeza que esse ladrão já sabia, tá ok? Afinal, mentir tá no DNA desse sujeito. Mas além disso, não duvido que Flávio Dino também já sabia daquela invasão. Até mesmo acredito que a Globo já sabia, afinal de contas, né? Globo e PT, tudo a ver, né? Tanto que o PT escolheu a Globo para selecionar imagens daquele dia, né? Ao desgoverno, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Ou seja, são inúmeros descalabros que acontecem sobre esse caso, né? Sobre esse dia 8 de janeiro, né? Mas eles querem o tempo todo, né? A esquerda quer inverter os valores, né? Colocarem a pecha, né? Sobre aquele dia à direita, né? Sendo que muitos invasores estavam ali até mesmo com bandeiras do PT. É só não ver quem não quer. Eles facilitaram a entrada daqueles invasores e olha o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu, né? Mas a gente sabe que tudo aquilo já estava sendo orquestrado algumas horas antes, né? Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. A gente viu ali bandeiras do PT, a gente viu ali bandeiras do MST, né? Então, claramente, aquela invasão teve complacência de Flávio Dino e companhia, né? Agora, por que Anderson Torres se encontra preso até o presente momento? Vocês sabem me dizer? Porque ele sequer estava no Brasil. Mesma coisa o Bolsonaro. A todo momento a esquerda quer acusar o Bolsonaro sobre aquele dia 8 de janeiro, sendo que ele sequer estava no Brasil. Então, é um absurdo isso que acontece, né? A todo momento a esquerda está criando ali falsas narrativas, querendo inverter os valores, né? Querendo transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Sendo que aquele dia, claramente, foi um dia que a esquerda fez o que quis, né? Porque ela que orquestrou. Foi a esquerda, foi o PT que orquestrou aquele dia. Ponto final. Isso sequer se discute, né? Logicamente, houveram algumas pessoas que foram enganadas, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Mas a gente sabe que Flávio Dino e companhia que fizeram todo aquele descalabro daquela invasão do dia 8, né? Não há dúvidas quanto a isso, né? Mas, de novo, o que Bolsonaro tem a ver com o dia 8 de janeiro, né? É só um questionamento que eu deixo aqui, né? Enfim, entendo que não só esse ministro do GSI, do GSI seja afastado, né? Eu entendo que o desgoverno inteiro do ladrão também,
né, seja impeachmentado, né, digamos assim, né? Impeachment, Afinal, faz um desserviço ao Brasil. Qual o projeto do ladrão, né, que o ladrão fez ao Brasil até o presente momento? Qual o projeto que ele apresentou? Nenhum, simplesmente nenhum. Mas, logicamente, a intenção do sistema era apenas tirar Bolsonaro para eleger um ladrão naquela farsa de outubro de 2022, que a gente já conhece aqui, né? Enfim, o impeachment do ladrão tem que acontecer, é impeachment para ontem, afinal de contas, o ladrão deveria estar preso, não solto e elegível. Então, meus amigos, se inscreve e compartilhe. Nós estamos com alguns canais aí na descrição do vídeo. Brasil no Ponto TV, o Brasil é nosso, como esse aqui que nós estamos aqui agora. Tem Brasil 256, tá vendo? Bolsonaro News. Então inscreva-se nesses canais aí. São uns 8 canais aí que nos apoiam aqui no nossa... São canais que apoiam o governo Bolsonaro, tá vendo? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Essa live é muito importante para todo uso brasileiro verde e amarelo. É muito importante você ouvir essa live e transmitir o que a gente está falando aqui. Vai lá no site, dá uma conferida para ver se é verdade mesmo que a gente está falando, direitinho, é fonte confiável. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Live toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas, aqui neste canal. Aqui nesse canal, mas no nosso canal oficial é Brasil no Ponto News, gente. Tá passando por uma censura do YouTube. Eu, sinceramente, espero que depois de tudo isso que veio agora à tona, o YouTube, ele se ligue mais, porque Exatamente. tem coisa que você fala um pouquinho aqui, Vamos só lá. um pouquinho, e tem canais que fala muito pior, continua fazendo live. A gente, de repente, eles cortam todo o engajamento da gente. Se inscreva e compartilha. Exatamente, né? A gente está passando por uma censura, né, atualmente no Brasil, através ali do STF e do PT, né? O que é inadmissível, né? Mas vamos aqui ao segundo tema desta live, vamos falar aqui sobre Eduardo Bolsonaro, né? E sua treta hoje no parlamento, né? Tá aqui, ó. Matéria do jornal Cidade Online, tá ok, pessoal? Eduardo Bolsonaro parte pra cima de petista e quase chega a vias de fato, tá ok? Matéria do jornal Cidade Online. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, não teve paciência, né? E quase chegou a vias de fato com o também deputado, entre aspas, né? Dionisso Marcum. Né? Marcon, acredito que se fala assim, né, lá do PT, né? A gente não lembra de nome de petista aqui, né? A gente até entende, né, que petista não deveria estar lá no Congresso, né? Mas enfim, vamos continuando aqui, ó. Durante sessão da Comissão de Trabalho da Câmara nesta quarta-feira, dia 19. O petista, né, questionou a veracidade do atentado relacionado ali ao presidente Jair Bolsonaro, né, em 2018, e ao ouvir isso, o Eduardo Bolsonaro partiu para cima, né, de Marcon, né, não é Macron, né, Marcon, e teve que ser contido por outros deputados, ok? Então, basicamente, houve ali uma treta entre o Eduardo Bolsonaro e o petista, né, que sequer deveria estar ali no Congresso, né, naquela comissão, mas enfim, né, o Eduardo Bolsonaro, que não tem sangue de barata, acabou partindo para cima do petista, né, não indo a vias de fato, né, mas justamente o rebatendo, né, mais veementemente, né. Então, inclusive, né, essa treta, né, envolve o atentado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2018, né? Enfim, eu estou me delongando aqui, né? Mas, enfim, basicamente é esse o motivo dessa treta entre o Eduardo Bolsonaro e o petista, né? O Marcon, né? Que sequer deveria estar lá no Congresso Nacional, né? Enfim, matéria única sobre essa matéria, né? Cidade Online, tá ok? Pode mostrar a matéria e seguir teremos as nossas opiniões. Vamos lá. Tá aqui, ó. A matéria tá aqui. Aqui, ó. Tá ok? Aqui, ó.
Inclusive, tá vendo? A matéria está aqui. Inclusive tem uma outra matéria aqui. Tem uma outra matéria aqui que fala. Tá, a matéria está aqui. Jornal Cidade Online, tá ok? Inclusive. Então, o que é que acontece nisso aí? Vamos lá. Se fosse mentira tudo aquilo que aconteceu lá, tá na hora do pessoal do PT, que ninguém acredita mais no PT, tá? O PT ele ficou numa situação tão ruim que depois dessas imagens que aconteceu hoje lá em Brasília, que aconteceu lá, divulgado pelas a imprensa séria hoje, amigo, PT já era, tá? Então o que é que acontece? O Eduardo estava lá conversando, fazendo um questionamento sobre como eles falavam, aguardando esse ministro, esse próprio ministro está aguardando, né, que mandou um atestado. Esse ministro aí do GSI, que ia lá para dar uma explicação hoje, mandou um atestado que não ia comparecer. Beleza. Aí, o que acontece? Um dos caras do petista lá, sei lá, Macron, sei lá como é o nome do cara, questionou dizendo que a facada do Bolsonaro era fake news. Tá vendo? Que não tinha nem saído sangue. Cara, veja só. Se eu conheço o Bolsonaro há muito tempo, tá vendo? E as imagens estão aí para todo mundo ver. Tá para todo mundo ver. O Eduardo falou uma coisa muito certa. Viu o pessoal tirando os intestinos do pai dele para fora e lavando com sabão, como ele falou lá, e vê um cara também, o cara também não tem sangue de barata. Pelo amor de Deus, vai falar do meu pai, alguma coisa nesse sentido, tá entendendo? Partiu para cima. Não foi decoro, não. Aquilo ali foi um momento da vida da gente, tá entendendo? Você vai falar mal de uma coisa que você viu de perto, o cara praticamente morto. Tá aí as imagens, tudo em qualquer lugar. Vai no hospital verificar, vai lá com o doutor que fez a cirurgia dele, vê o corte que o cara tem no peito de fora a fora. Pelo amor de Deus. Viu uma vez o Silas Malafaia conversando com ele no hospital ainda. Ele levantou a camisa e mostrou. Eu vi ele conversando com Augusto Nunes. Tá vendo? Lá no hospital. Tá vendo? Ele levantou a camisa e mostrou o corte que foi daqui a... Gente, aquilo é fake news, esse cara é uma brincadeira que esse cara fez. Eu acho que Bolsonaro tem que entrar na justiça contra ele. Esse pessoal tem que... Quando aperta no bolso deles, tem que apertar no bolso. Com uma Gleice já perdeu várias para o... o que é isso? Dono da van, Luciano Hang. Porque ele vai lá buscar. É um cara milionário. Vai lá e consegue cooptar tudo isso, ele doa. O Bolsonaro também tinha que ir na justiça, entrar na justiça contra esse cara que falou que isso aí. Tá vendo? Tá na hora de a gente parar com isso aí, gente. Tem mais uma matéria. Hoje saiu uma matéria lá do Adélio Bispo, que aconteceu na época, que alguma pessoa não gosto nem de falar o nome disso aí, que passa até mal, que pagou os advogados lá dele. Entendendo? E aí? Como é que fica? Gente, a Polícia Federal ela tem por obrigação, são quase 5 anos desse atentado, disso que aconteceu, e até hoje a Polícia Federal não desvendou isso aí, mas eu espero que a Polícia Federal séria, não aquela partidária, mas a Polícia Federal séria consiga descobrir tudo o que aconteceu ali. Porque esses caras, não, aquilo não é livre expressão. Você falar mal de uma pessoa que adoeceu, passou mal, teve uma cirurgia e dizer que é mentira, quer dizer, o Bolsonaro tem como esfregar na cara dele que ele foi um atentado contra ele. E quem foi que fez isso aqui? Foi um pessoalista lá, que era do partido lá do PSOL. E cada vez mais nós vamos descobrindo muita coisa daqui para frente desse pessoal. Muita coisa. Como essas imagens hoje que lavou a alma dos brasileiros que estavam receosos em ir para a rua. Agora tenho certeza que todo mundo vamos para a rua pedir o impeachment do Lula imediatamente. Vamos lá, vamos se organizar e vamos lá. Está na hora, porque nós somos o melhor, nós somos o maior. E com a gente só tem Deus, só tem que temer a Deus. O restante é tudo com a gente. É nós que temos que fazer a nossa parte aqui nessa terra aqui.
E não deixar o PT querer mandar em nossas vidas, ir lá para fora vender nosso país e ficar mentindo com a população, querendo se meter lá querendo dar guarita não sei para quem, não sei para quem, e quando as coisas estão acontecendo aqui no nosso país, arroz caro, carne cara, frango caro, tudo caro no nosso país. Enquanto isso, tem a esposa lá dele, a mulher dele, comprando cama de 40 mil, mesa de 200 mil, guarda-roupa não sei de 60 mil. Pô, isso é brincadeira com o dinheiro do povo brasileiro, rapaz. Enquanto isso, o cara não tem nem o que comer, tá de brincadeira. Esse é o pai dos pobres, tá de brincadeira com o povo, não tá? Tá de brincadeira. Então, gente, indignação. Mas parabéns ao Eduardo Bolsonaro, que foi o bracinho. Eu também não deixaria barato. Não deixaria barato, porque a falta de respeito. A gente aguenta até quando a gente pode. Até porque tem um decoro ali para negócio. Mas eu acho que aquilo não foi quebra de decoro, que foi um momento ali de raiva. O cara, porra, é meu pai, porra, pelo amor de Deus. Respeita. Faça comigo, mas não faça com meu pai, tá entendendo? Porque, afinal de contas, ele sabe o que eles passaram. Nós que estávamos aqui de fora, nós sabemos o que passamos lá em 2018, tá entendendo? Mas, vamos lá. A hora está chegando e vamos pedir impeachment do Lula, já pediram a impeachment do Lula, e vamos pedir a prisão do Flávio Dino. Ele tem que ir para cadeia, não Anderson Torres, nem o Daniel Silveira. Vamos botar esse pessoal que ficaram, montar esse monte de pessoal na rua. Está na hora de mandar esse pessoal para casa. Chega, são 90 dias que esse pessoal está fora da casa deles, pagando pelo erro que foi cometido por eles. Foi cometido por eles, não por aquela gente. Aquela gente ali que fez a coisa errada, que fez quebra-quebra, que pague. Mas tem muita gente ali inocente que não tem nada a ver com aquilo ali. Inclusive o Anderson Torres, se inscreve e compartilhe. Vamos que vamos. Exatamente, né? É impressionante o quão o PT está envolvido nos maiores, né, por assim dizer, descalabros que esse país já viu, né? Logicamente, o PT tem envolvimento nesse dia 8 de janeiro, né? Logicamente, o PT teve envolvimento naquele quase atentado ao Tarcísio, né? Envolvendo uma disputa entre justamente o atual governador e o Haddad, né? Que hoje é ministro, entre aspas, da Economia, né? Ministro da Fazenda, né? O ministro o Ministério da Economia virou o Ministério da Fazenda, né? Agora, vai me perguntar por quê? Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Eles querem, basicamente, eu entendo que, de repente, né, eles queiram descentralizar, dizendo que é Ministério da Fazenda, a ruína econômica que esse Brasil está atravessando atualmente, né? Porque é aumento de inflação, é aumento no preço dos combustíveis e também a gente vê também aumento no preço dos alimentos, né? Então, tudo isso já é por conta do desgoverno do ladrão, né? Não é por conta do presidente Bolsonaro, porque ele já não se encontrava mais em Brasília quando acontecia aquele fatídica invasão, né? Mas ele ficou 3 meses fora do Brasil. Dizer que o Bolsonaro tem a ver com a ruína econômica que o Brasil está atravessando atualmente é de um mau caratismo sem precedentes. Convenhamos aqui, né? Isso só poderia vir de desgraçados, né? Aqueles que não têm a graça de Deus, né? É assim que se fala. É assim que se fala. São desgraçados, né? São pessoas do mal, né? São pessoas que não têm nenhum compromisso para com o Brasil. Afinal de contas, qual foi o projeto que o Lula apresentou a esse país até o presente momento? Nenhum. Qual o compromisso do PT para com o Brasil? Nenhum. Né? Então a gente está sob um desgoverno que sequer deveria ter sido eleito. Afinal de contas, o Lula sequer deveria ser candidato se tivesse uma justiça séria no Brasil. A candidatura do Lula sequer existiria, né? Mas estamos no Brasil e o Brasil não é para amadores. Como é que a gente vai explicar a candidatura do Lula para um estrangeiro, para um norte-americano? Porque é inexplicável o que acontece no Brasil atualmente, né? Então,
a gente vê o tempo inteiro, né, o PT, né, envolvido com esses maiores descalabros, né? Eu citei aqui o 8 de janeiro, citei aqui o quase atentado ao Tarcísio e tem mais essa, né? Eu acredito, né? Na minha opinião, tá ok? Na minha opinião, o PT tem envolvimento com o atentado contra Jair Bolsonaro em 2018. Ponto final. Alguns dizem que ele foi ex-filiado ao PSOL, então esse atentado foi orquestrado pelo PSOL. Eu acredito que pode até ser que o PSOL tenha envolvimento com esse atentado. Afinal de contas, a esquerda é inescrupulosa, convenhamos aqui, né? Mas eu não duvido que o PT tenha envolvimento para com aquele atentado contra Jair Messias Bolsonaro em 2018. Por que eu digo isso? Olha só. Teve aquele fatídico acontecido com o Tarcísio, né? Na disputa eleitoral pelo governo de São Paulo, né? Quem era o opositor ao Tarcísio? O Haddad, não era isso? Isso. Quem era o opositor ao presidente Jair Bolsonaro em 2018? Haddad. Então, para mim não há dúvidas de que o PT tem envolvimento com o atentado ao presidente Jair Bolsonaro em 2018. Tanto que tem prova, né, que o próprio Adélio esteve na Câmara no mesmo dia do atentado ao presidente Jair Bolsonaro, né? Até hoje isso não foi explicado. Esclarecido, né? Verdade. Querem investigar o caso da Marielle, mas não querem investigar o caso relacionado ao presidente Jair Bolsonaro, né? Logicamente, né, se a gente fazer até uma comparação aqui, o atentado do presidente Bolsonaro foi muito mais assim, foi muito mais arriscado, né? Foi muito mais falado, muito mais, assim, eu acredito que o atentado ao presidente Bolsonaro, numa comparação ao atentado da Marielle, ele está numa relevância maior. Eu entendo dessa forma, né? Eu entendo que o presidente passou por uma situação assim, muito mais complicada, né? Que até o presente momento não foi esclarecida, né? Cadê a PF para esclarecer os fatos sobre o atentado ao presidente Jair Bolsonaro? A gente vê a PF querendo investigar o caso da Marielle, mas não vê a PF querendo investigar o caso do presidente Bolsonaro. Por quê? A PF hoje é praticamente capacha ali do STF, o que é uma vergonha, gente. O que é uma vergonha, né? Eu já vinha dizendo aqui há muito tempo que o judiciário brasileiro está aparelhado pela esquerda. O PT queria isso mesmo, corromper a justiça brasileira, né? Querendo inverter os valores, querendo transformar o certo em errado e o errado em certo. Tanto que a gente vê essas decisões esdrúxulas o tempo todo do STF contra um lado só, porque a esquerda pode falar o que quiser. Agora, a direita tem que ser cerceada, né? Por que Anderson Torres tem que ser preso e o ministro que estava presente lá na invasão do dia 8 tem que estar solto? Inclusive, há indícios de que esse ministro do GSI pode até fugir do Brasil, o que é um absurdo. Porque claramente trata-se de um criminoso, porque foi complacente para com essa invasão do dia 8 de janeiro. Ponto final. Aliás, o desgoverno inteiro do Lula, né? O desgoverno inteiro do Lula é complacente para o que aconteceu naquela fatídica invasão do dia 8 de janeiro em Brasília. Logicamente, algumas pessoas que foram ludibriadas ali, foram juntos àqueles invasores, né? Mas, claramente, a gente vê
que o PT tem envolvimento com os maiores descalabros que acontecem no Brasil, né? Foi assim na questão do dia 8 e foi assim também no atentado contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, né? Tanto que a esquerda o tempo todo quer impetrar, né? Quer impetrar aquela narrativa, aquela falsa narrativa de que o atentado contra o presidente Bolsonaro foi falso. Ora, por que foi falso se há provas? Há provas. Inclusive o presidente mostrou imagens da barriga dele toda ferida, né? Toda ali com cicatrizes. Então, logicamente a gente vê mais um artifício, mais uma falsa narrativa inventada pela esquerda, por que não pela imprensa, né? Porque a imprensa está lado a lado com as narrativas da esquerda, afinal de contas, 99% dessa imprensa não presta, eu já falei aqui inúmeras vezes, né? Então, novamente a gente vê um cenário onde há formada ali uma falsa narrativa sobre o atentado ao presidente Jair Bolsonaro, né? Porque um sujeito que era desempregado na época se encontrava com notebook, celulares e etc e tal. Ele estava hospedado numa casa lá, num hotel. Por que isso não é investigado? Por que o caso da Marielle tem que ser investigado em detrimento desse caso, que foi um atentado contra o presidente da República? Mas a mídia se silencia quanto a isso. Não só a mídia, o STF também. E o STF, você já sabe, né? Hoje faz o que quer para com a PF, para com o MPF também, né? Afinal de contas, a justiça do Brasil está aparelhada. Eu costumo dizer até que não existe justiça no Brasil, né? Haja vistas que as referências são STF, MPF, OAB, entre outros. Não existe justiça no Brasil. Haja vista que temos essas referências de instituições, entre aspas, que são um antro de comunistas. São um antro de comunistas. Não são ministros, são militantes. A justiça do Brasil está aparelhada por essa ideologia que nunca funcionou em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar. Não funcionou de 85 até 2018. Vai funcionar agora com esse desgoverno do PT? Claro que não. Claro que não. Então o impeachment tem que acontecer e para ontem. E para ontem. Agora, eu quero parabenizar o Eduardo Bolsonaro porque não existe ser humano com sangue de barata nessas horas. Afinal de contas, quando envolve um familiar nosso. O presidente Bolsonaro passou por um atentado gravíssimo. Um atentado que envolve um presidente da República. Mas muitos se calam sobre o que aconteceu naquele dia. Né? Por que esse caso não é investigado? Tanto quanto é investigado o caso da Marielle. Porque a gente ouve Marielle até mesmo em Rua Marielle. O que é um absurdo. Né? Por que não fazem uma rua para o presidente Bolsonaro? Né? Mas não, né? A gente está num Brasil que está invertido. Né? A gente está num Brasil que querem soltar o Cabral, né? E manter o Daniel Silveira preso. Né? Querem manter o Anderson Torres preso e o Lula solto. O Pezão tá solto e o Bismarck do canal Hipócritas, né? Que não cometeu nenhum crime, tá preso. Agora muito mais. Não existe crime de opinião no Brasil. Eu já venho dizendo isso há muito tempo aqui. Opinião não é crime. Né? Liberdade de expressão é constitucional. E tem que ser cumprido. Tem outro detalhe, né? Houve um decreto no qual o presidente Bolsonaro assinou, né, um decreto de graça, que era defendido inclusive por um ministro lá do STF, né?
que era constitucional e que tinha que ser cumprido, né? Que foi a graça concedida do presidente Bolsonaro ao então deputado Daniel Silveira, que hoje se encontra preso, sem motivo nenhum, né? Porque motivo não tem para prender o Daniel Silveira, né? Qual é o motivo? Qual foi o crime que Daniel Silveira cometeu? Então, o que o STF fez contra o Daniel Silveira não tem sequer nome. Foi de uma crocodilagem sem precedentes, né? Mas, enfim, quero parabenizar aqui o Eduardo Bolsonaro por sair em defesa do presidente Jair Bolsonaro, porque continua sendo presidente. Continua sendo presidente. O pai dele, né? Por mais que a esquerda diga que não, né? Enfim, eu entendo que o Lula sequer deveria ser candidato. Para mim, eu não reconheço esse desgoverno. Esse desgoverno atual foi eleito pelo STF, a gente já conhece. Mas, enfim, cadê os 60 milhões, né? Bom. Parabenizo aqui o Eduardo Bolsonaro por partir para cima desse petista. Logicamente, ele se controlou ali para não cair na porrada, né? Porque a vontade que a gente tem é de ir para vias de fato, né? Nessas horas, né? Ainda mais envolvendo um familiar nosso, né? Mas o Eduardo Bolsonaro fez sua parte. Fez sua parte em defender a sua família, afinal de contas, ela está a todo momento sendo alvo de mentiras, porque a esquerda vive de mentiras, né? Não existe esquerda sem mentira, eu já venho dizendo isso há muito tempo aqui, né? Esquerda e mentira andam lado a lado, mas também não existe esquerda sem democracia. Aliás, não existe esquerda democrática. Eles falam tanto em democracia, mas eles só falam da boca para fora. Não houve nesse país um presidente mais democrático que o presidente Bolsonaro. Não houve nesse país um presidente que defendesse tanto a liberdade quanto o presidente Bolsonaro. Nunca tivemos um presidente igual ao presidente Bolsonaro. Ponto final. Ponto final. Mas é tudo pela narrativa, é tudo pela falsa narrativa, é tudo pela mentira, né? É tudo pela desinformação. É isso que a imprensa desse Brasil propaga, desinformação, ao invés de informar, né? Outra, né? Vive de mentira, né? A gente vai pelo outro lado aqui, né? A gente vai pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é aquilo, né? É aquilo, né? A esquerda naufraga na desinformação das pessoas, né? Ela naufraga, né? Naufraga nas fake news, né? Porque a esquerda acusa nós daquilo que eles são, né? São eles que propagam fake news, não nós. Ponto final. Mas é tudo pela inversão de valores, né? Querendo transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Então eu parabenizo aqui o Eduardo Bolsonaro. Eu faria o mesmo pela minha família, afinal de contas, envolve sangue e, enfim, o Eduardo Bolsonaro, no meu entendimento, fez o certo e, no meu entendimento também, ele deveria levar esse caso ao Conselho de Ética, afinal de contas, é um caso a ser averiguado, né? Afinal de contas, o Eduardo Bolsonaro viu ali que o petista estava num deboche, e isso é inadmissível, ainda mais num ambiente igual à Câmara dos Deputados. Afinal de contas, né, aquele local ali é um local sério, não para deboche, né? Convenhamos, né? Então esse petista sequer deveria estar lá no Congresso Nacional, não sei por quais motivos ele foi eleito, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Mas, de novo, eu questiono aqui, né? Cadê os 60 milhões, né? Vamos lá. 60 milhões lá, né? Enfim, parabenizo o Eduardo Bolsonaro e deixo o meu repúdio a esse petista aqui que inventa mentiras sobre o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro em 2018. Então, meus amigos, se inscreve, compartilhe, dê aquele like, é muito importante aquele seu compartilhamento, ó, senta o dedão no like aí, nos ajude a chegar a 3 mil inscritos aí. Tá faltando um pouquinho para chegar a 3 mil inscritos. Leva para o seu grupo de WhatsApp, Facebook e dê aquele like, é muito importante. Obrigado aos inscritos. Você pode fazer a dobradinha com a gente aqui, falar, você pode deixar sua mensagem aqui pra gente aqui, que a gente lê ao vivo.
E é muito bom isso aí. Se inscreve, compartilha e vamos que vamos. Vamos em frente aqui, vamos falar aqui sobre a CPMI. Vai vendo. Reservamos um momento aqui para falar sobre o assunto do momento. Aliás, reservamos um momento aqui para falarmos do assunto mais comentado do Brasil atualmente, basicamente, né? Vou falar dessa forma aqui, né? Enfim, vamos lá. Rodrigo Pacheco adia a sessão que instalaria a CPMI do dia 8 de janeiro. Pleno News. Vamos seguindo rapidamente, porque a nossa live é dinâmica, né? Dinamismo total. É, exatamente. Mandar um grande abraço aqui para o Tino Júnior, aqui da Rede Record, aqui no nosso lado aqui. Rede Record, local daqui do Rio de Janeiro. Matéria de hoje, hein, pessoal? Autor de CPMI diz que o Rodrigo Pacheco, né? Aliás, matéria de hoje. É de hoje mesmo. Autor de CPMI diz que Pacheco não tem palavra, né? Tá aqui, ó. André Fernandes também declarou que Pacheco é um presidente omisso, né? Enfim, vai vendo, Brasil. Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Oposição critica adiamento da leitura da CPMI do dia 8 de janeiro. Pleno News. Os parlamentares acreditam em uma tentativa do desgoverno do PT de impedir as investigações. Tá ok? Pleno News. Vamos seguindo aqui. Brado Journal. Oposição vai bloquear pautas no Congresso até que a CPMI seja lida. Vai vendo, Brasil. Brado Journal. Vamos seguindo aqui, ó. Pleno News. Última matéria. Autor de CPMI anuncia pedido de impeachment de Lula. Vai vendo, Brasil. Exatamente. Pleno News. Direto, André Fernandes disse que presidiário acobertou as ações, tá ok? Pleno News, essa última matéria. Enfim, pode mostrar as matérias e traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, gente? Vamos lá. Matéria tom aqui. Vamos lá, vamos começar pela primeira aqui. Rodrigo Pacheco, mais conhecido como aquele cara, né, que viajou para servir de ventríloco com Lula lá para fora. Tá aqui, ó. Rodrigo Pacheco adia a CPMI do dia 8. Vamos lá. Tem outra matéria aqui. Autor da CPMI diz que Rodrigo Pacheco não tem palavras. Dando. Vamos aqui para uma terceira matéria aqui, Pleno News, as duas matérias no Pleno News, tá ok, gente? Oposição critica adiamento da leitura do pedido de CPMI do 8 de janeiro. Pleno News. Vamos aqui para Brado Journal. Oposição vai bloquear pauta no Congresso até a CPMI seja lida. Ok? Vamos lá. André Fernandes, autor da CPMI, pede o impeachment do Lula. Ok? Vamos lá falando aqui. Vou falar. Primeiro a gente vai começar por uma matéria de ontem. Que a matéria de ontem foi o seguinte, ele... Quem é que tá falando? Bolsonaro? Agora? Tá falando agora? Discurso de 2022. 2022. Então, gente, o que é que acontece? Vamos falar aqui da realidade. Essa matéria foi ontem. Não. Essa matéria foi de ontem. O presidente Bolsonaro, ele é para um cara que tem a visão além do que você pode entender, tá? Bolsonaro. Então, é um cara que tá aí e vai ser presidente de novo. Depois das imagens que aconteceram hoje, aqui, ó, presidente Bolsonaro falando aí. Então, entendeu? Então, gente, depois das imagens que aconteceram hoje e aquele adiamento hoje, por isso que eu te falo para vocês, Deus é muito grande na nossa vida, na vida das pessoas, quero o bem do outro. Eu quero o seu bem, petista. Eu quero que você pense antes de vocês fazerem as M de vocês, entendendo? Porque vocês querem socialismo para nós, capitalismo para vocês, comprando mesa de hipocrisia, 200 mil, né? Comprando mesa de 200 mil, cama não sei de quanto, é só assim. Enquanto isso o povo passa fome, as mercadorias tudo caro, tá vendo? Vai viajar, vai para os Estados Unidos em vez de ir para Cuba. Mas vamos lá, a história não é bem por aí, mas é só para vocês refrescar a cabeça. Depois o Pacheco viajou de ventríloco lá com o Lula, né?
Quando a gente já sabia que ia acontecer, esse cara mesmo falou para mim, não vai ter CPI. Ele falou para mim, no dia que porque esses caras vão viajar para ele, vão armaram direitinho. Quer dizer, fizeram o pessoal de bobo, né? Os deputados de direita, foi todo mundo casa cheia, esperando ele ler o negócio, ele vai lá e diz que ele vai adiar. Aí o que foi acontecer? Ele fez isso, não foi? Ele fez isso ontem, não foi? Quando foi hoje, veio as imagens que não tem jeito de não abrir as imagens do negócio. Não tem jeito de não abrir a CPI. Por quê? As imagens mostram que o PT e o Lula foram coniventes com tudo aquilo. O Lula, o ministro, se ele fosse outro, não tem nada a ver comigo. Não é eu. Não é eu que apareço naquela foto, não. Aquelas fotos ali dando água não sou eu, não. Aquilo é uma fake news da direita. Não foi eu. Quer dizer, as imagens que eles botaram em sigilo em 5 anos veio à tona. E a CPI vai ter que acontecer. Não tem como não acontecer. Porque Deus disse assim, ó, Pacheco. Quer dizer, Pacheco ficou na M agora, né? Porque ele não quis abrir. Se ele fosse ontem, de repente a pessoa que ia mostrar essas imagens hoje, segurasse, para mostrar na hora certa. Ali é jornalismo verdade. Mostrou hoje, por quê? Ele não quis abrir a CPI, ele mostraram as imagens. E aí o que aconteceu? O ministro Lula, se ele não tivesse cumprido, vai ser preso, hein? Vai ser preso de hoje para amanhã. De hoje para amanhã ele será preso, tá? Será preso. Se está doente, se não está, com dor de barriga ou for pro banheiro, ele vai ser preso. Outro cara que tem que ser preso, o Flávio Dino, que ele sabia. O Lula também sabia também, tá? Não vem com historinha furada. O que eles fizeram com o governo de Brasília, foi uma tremenda uma crocodilagem que fizeram. O que estão fazendo com o Anderson Torres, qualquer pessoa preso, é uma pouca vergonha. E um detalhe, vou te falar mais uma coisa. Falar da opinião não é crime. Se a gente tiver que pedir desculpa por alguma coisa que falamos errado aqui, falamos agredindo alguém, pede desculpa. Mas o STF sabia disso aí. Por quê? As imagens vão para ele. As imagens de sigilo vão para ele. Então eles viram as imagens, eles sabem do que está acontecendo. Por que o Alexandre de Moraes mandou prender esse pessoal todo? Sabendo que ele estava fazendo uma coisa errada. Fazendo uma coisa errada com essas pessoas. Porque ele tinha essas imagens. Opa, pessoal, peraí. Se eu tenho esse negócio aqui, como é que... Peraí. Não pode ser assim. Agora, ele prendeu... Só para dizer que ele tem poder. Prendeu o Anderson Torres e... O que foi que aconteceu? As imagens veio contraditória a tudo isso. É contraditória a tudo isso. Quem fica muito mal nessa história é o próprio STF, que sabia que estava fazendo uma coisa errada e fizeram. Sabiam que estava fazendo uma coisa errada e fizeram para prender a pessoa, para botar o Jair Bolsonaro lá no negócio das fake news, para botar o negócio do Eduardo, o Flávio, no negócio dia 8, sabendo que agora as imagens contundentes mostram a verdade. O presidente Bolsonaro sempre usou durante a campanha de 2018, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está em João 8,32. Então esse pessoal do STF tem mais que ler a Bíblia Sagrada, para ter mais amor pelas outras pessoas. Tá vendo? Não querer fazer de gato e sapato essas pessoas que estão presas. Se fez o quebra-quebra e for comprovado que fez o quebra-quebra, você vai pagar. Mas só que tem que ter muita gente ali que estão presos de graça. Não fizeram nada. Tá? Não fizeram nada. E tá aí. Estão presos e a CPMI ela vai ter que ocorrer, quer queira Pacheco ou não queira. Tá vendo? Já diz a oposição, está dizendo o seguinte: vamos segurar as pautas aqui enquanto ele não lê o negócio. Quando não lê, depois que ele lê, a gente continua fazendo o nosso trabalho aqui. Acontece que o Lula não queria. Agora ele vai ter que querer. Porque ele será o alvo desse negócio. Já foi um pedido do ministro. E pode ter pedido de demissão de mais ministro. Tá? Para que ele segure um pouquinho no poder. Porque se ele ficar segurando muito o Flávio Dino, ele já é alvo agora de pedido de impeachment. Porque se não tiver CPI, a gente nem quer mais CPI. Vamos supor que não queremos mais CPI. Beleza.
vamos direto para o impeachment. E vamos botar 1 milhão de pessoas na Paulista e vamos botar 1 milhão de pessoas aqui em Copacabana pedindo impeachment do Lula já. Pedindo impeachment desse larápio imediatamente. Esse cara não tem projeto nenhum para o nosso país. Nenhum. Ele só está arranjando confusão com nossos parceiros comerciais. Só confusão. Ele só está arranjando confusão. Problema. E há um risco de nós sofrer sanção dos Estados Unidos por causa dessas palavras idiota que ele fica falando aí. Tá ok? De que essa é a indignação da maioria do povo. Exatamente. Tá dizendo? Maioria do povo. Hoje teve uma enquete na Jovem Pan que deu 100%. Fora Lula, imediatamente. Fora Lula. 100%. Tá o quê? 99% é fora Lula. Exatamente. Isso aí, eu não sei nem. Mas foi isso que o cara falou lá. Fora Lula, imediatamente. Ninguém quer isso aí, não, rapaz. Isso é uma carniça aqui. Ninguém quer isso, não, rapaz. Chega dessa carniça aqui. Tá vendo? Mandou a Dilma lá pra fora. Não sabe. Quem é que vai ser intérprete da Dilma lá no Banco dos BRICS? Não sabe nem falar inglês, não sabe nem português. Vai falar inglês aonde, rapaz? Como é que pode negócio isso, ganhando uma baba por mês? E fizeram todo negócio para deixar ela como elegível de 8 anos. Perdeu o mandato, ganhou, tem que tirar os 8 anos. Agora estão tentando querendo tirar o Bolsonaro de jogada. Agora é que não vai tirar mesmo, porque agora ele tem como provar que é uma perseguição política. Tudo isso é perseguição. Até a PGR, que a gente joga uma coisa séria, agora virou esse negócio pedindo prisão de Sérgio Moro, que era uma brincadeira, nem os caras pediram nem nada. O STF está numa seara, meu amigo. Não, pô, olha só, olha só, eles têm as imagens, tiram as imagens, sabiam o que estava acontecendo e deixaram a coisa rolar. E agora veio tudo à tona, que ele fica muito fraco ali dentro. É preciso vocês investigar também o STF, o Senado investigar por que é que eles deixaram isso acontecer. Exatamente. Não era para deixar acontecer. E não, ó, gente, peraí. Opa, tem imagem aqui, essas imagens aqui, esse cara que está aqui, não é o ministro que está aqui deixando o pessoal entrar, deixando. Pô, eles tiram essas imagens. Por que eles fazem isso aí? É porque é uma perseguição política. O que, meus amigos? Então se inscreve e compartilhe. Essa é a minha participação de hoje. Escreve e compartilhe, vamos lá. Exatamente, né? Inclusive, quero recomendar aqui o dia 1º de maio, né? Para que a gente possa voltar com essas manifestações indo direto ao ponto, né? Que é o Fora Lula, né? A gente precisa afastar o quanto antes esse larápio, né? Afinal de contas, faz um desserviço ao Brasil, né? Eu costumo até dizer que o Lula sequer deveria ser candidato, né? Em um país sério, a candidatura do Lula sequer existiria, né? Inclusive, né, como é que a gente vai explicar a candidatura do Lula para o norte-americano, para o estrangeiro? Porque hoje o Brasil o Brasil passa vergonha, né? O Brasil passa vergonha atualmente, né? O Brasil que outra hora estava numa condição assim de país respeitável, né, por conta do presidente Bolsonaro, hoje se encontra passando vergonha. O Brasil passa vexame, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Não há dúvidas quanto a isso, né? Mas dúvida mesmo é o que a gente está presenciando sobre essa CPMI, né? Afinal de contas, essa CPMI, ela vai acontecer ou não? Muita gente se indaga sobre isso, muita gente se questiona, né? Agora, de concreto, o que a gente pode dizer, né, é que o ideal é que ela acontecesse em um cenário plausível, em um cenário ideal. O ideal, né, o normal, né, era que acontecesse essa CPMI. Mas a gente não está num país normal atualmente, né, se é que me entendem, né? O Brasil hoje não é um país sério, né? Afinal de contas, acabou elegendo naquela farsa ali o ladrão, né? Eu já falei inúmeras vezes, né, que sequer deveria ser candidato, deveria estar preso, não solto e elegível, esse larápio. Porque, de novo, o Brasil volta
volta ao rol de ser o país da corrupção, o país da mentira, né? Volta o rol daquela imagem que o Brasil sempre tinha, né? Da inversão de valores, né? Onde a esquerda quer transformar o certo em errado e o errado em certo. Repercutiu internacionalmente, inclusive, a soltura do Sérgio Cabral, né? Mas, em contrapartida, Daniel Silveira está preso. Que crime ele cometeu, né? Que crime ele cometeu? Porque crime de opinião não existe no Brasil. Eu desafio, inclusive, qualquer esquerdista a me apontar um crime que o Daniel Silveira tenha cometido, né? Porque isso não existe. Isso não existe, né? Inclusive, na época, na primeira vez que ele foi preso, ele era deputado, né? Cadê a imunidade parlamentar, né? Cadê que a justiça, a tal justiça, respeitou a Constituição? Não respeita a Constituição, vou respeitar quem? Não respeita o Bolsonaro, vou respeitar quem? Não respeita o Daniel Silveira, vou respeitar quem? Então, entre outras palavras, não existe justiça no Brasil, né? Porque se tivesse justiça no Brasil, para começo de conversa, se tivesse justiça no Brasil, tá? A CPMI seria instalada. Ponto final. Olha, é simples assim, né? Por que o PT está sendo tão contra a CPMI? Porque esse sistema está sendo tão contra a CPMI. O que eles têm a esconder, né? O que eles têm a esconder foi revelado no dia de hoje. Isso. No qual a equipe do GSI foi flagrada até mesmo entregando água para invasores na Praça dos Três Poderes. Só não viu quem não queria. Além disso, também vi, eu mesmo vi imagens de bandeiras do PT lá naquela invasão do dia 8 de janeiro. Então não há dúvidas que aquilo foi orquestrado pela esquerda. Logicamente, há alguns patriotas que foram enganados. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não pode ser assim, pessoal. Aqueles que invadiram estão errados. Inclusive, naquele dia mesmo, eu repudiei cada pessoa que estava presente naquele local, né? Porque a esquerda fez aquilo de propósito. A esquerda facilitou a entrada dos invasores para fazer, né, inventarem uma falsa narrativa contra a direita. Sendo que a direita sempre fez manifestações pacíficas, cívicas e, logicamente, patrióticas, né? Mas é aquilo, né? Eles querem inverter os valores o tempo todo. Inclusive, o outro lado fala até mesmo em regulamentar as mídias sociais. Ora, o que é regulamentar as redes sociais? É apenas uma figura de linguagem para a censura. Não é só censurar a direita, é censurar a população em geral. Porque é isso que o comunismo faz em todo o país, em todo local do mundo. Ponto final. O comunismo nunca funcionou em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar. Não funcionou de 85 até 2018, vai funcionar agora com esse desgoverno do PT? Claro que não. Inclusive, o desgoverno do PT só está preocupado com a sua própria bolha. Né? Tanto que o ladrão levou até a China o tal líder do MST. Inclusive, as invasões de terras, né, aumentaram no Brasil por conta de incentivo desse desgoverno atual do PT, que não tem nenhum compromisso para com esse país. O PT está muito mais preocupado com outros países, né, em financiar obras em outros países do que propriamente com esse país aqui. Logicamente, a esquerda é antipatriótica. Outra, a esquerda tem a aversão à religião. Tanto é que a gente viu na tal pandemia igrejas sendo fechadas. E
justamente o PT estava lá sendo a favor disso. Quer dizer, uma clara aversão à liberdade de culto, uma clara aversão, inclusive, às nossas leis, né? Então, até hoje eu questiono aqui, né? Cadê os estudos? Cadê os estudos para fazer aquele fecha tudo, né? Que eu tanto repudiei aqui, inclusive, né? Falavam tanto em ciência, o Bolsonaro falava em liberdade, porque é assim que tem que ser, Mas o que aconteceu lá no dia 8 não tem a ver com liberdade, aquilo tem a ver com depredação, com vandalismo. Mas alguns querem inventar nomes para o que aconteceu ali no dia 8. Eu não vou dizer a outra palavra aqui, mas alguns podem até imaginar sobre o que eu estou falando, tá ok? Porque tem ministro do STF falando naquela palavra que começa com T e termina com O, o que é uma vergonha, porque não foi isso que aconteceu, né? O que aconteceu ali no dia 8 foi um vandalismo, ponto final, vandalismo, depredação, invasão, enfim, não houve aquela palavra que começa com T e termina com O, ponto final, né? Mas é tudo para inverter os valores, né? É uma vergonha o que acontece nesse Brasil atual, advindo desse desgoverno, né, que não tem nenhum compromisso para com o Brasil, tanto que não apresentou nenhum projeto para esse país, nenhum, né? Qual é o compromisso do PT para com o Brasil? Nenhum, né? Mas enfim, a gente crê na prisão desse ministro aqui, entre aspas, do GSI, inclusive ele tá querendo até fugir do Brasil, né? Eu vi essa história agora aqui, né? Mas enfim, a oposição está firme, né? Isso é muito importante. É muito importante mesmo que a oposição faça esse trabalho que eles vêm fazendo, né? De pressionar mesmo esse desgoverno que, de novo, não tem nenhum compromisso para com o Brasil. Tem feito um desserviço, inclusive, né? Aumentando tudo, né? Aumentando o preço do alimento, aumentando o preço da gasolina, aumentando inclusive a inflação, né? Isso. Enfim, a gente tem visto de tudo de destruição advindo justamente desse PT que não tem nenhum compromisso para com o Brasil, né? Inclusive, eles quiseram trocar o nome de Ministério da Economia para Ministério da Fazenda. Para quê, hein? 37 ministérios para quê? Por favor, né, pessoal? Por favor, só não vê quem não quer, que Globo e PT tem tudo a ver, Pacheco e PT também tem tudo a ver, né? Afinal de contas, o Pacheco critica tanto a polarização, mas sempre esteve ao lado do ladrão. Eu não confio no Pacheco, a CPMI depende dele. Enfim, tirem suas próprias conclusões. O ideal era que acontecesse a CPMI, mas, né, presto aqui meu repúdio ao Pacheco, esse que, igualmente ao PT, faz um desserviço ao Brasil. Ponto final. O Pacheco, igualmente ao Larápio, não deveriam estarem na política, e sim presos e inelegíveis. Ponto final. Impeachment do Pacheco também. Vamos impeachment o Pacheco também. Já que ele tá lá querendo interromper o negócio da CPMI, vamos pedir o impeachment do Lula e dele, dos dois, assim, tá ok, gente? Povo brasileiro, lavação de alma. Hoje, gente, eu acho que as pessoas pagaram um preço muito alto, aquelas pessoas que foram presas ali, sem dever nada. Hoje a gente tem essas imagens que diz, estávamos certo, a esquerda estava errada quando não quer, se não se mostrou positivamente a favor da CPMI. E o que acontece? Ali o Pacheco deveria saber disso aí, ele deve ter falado para o Pacheco, cara, ele tem imagens comprometedoras, então tenta de qualquer jeito ali acabar com aquela CPI. Isso não dá, vamos ter problema pela frente, tá aí, ó. As imagens, igual aquela nos Estados Unidos, quando o Carlos conseguiu as imagens lá da Fox News, tá entendendo? Então, aqui, acho que foi a CNN, a Jovem Pan que conseguiram, isso aí, o Cláudio, cara lá Então, gente, o importante é que estamos com as imagens, tem as imagens aí, tá vendo? Acabou a choradeira, agora o PT chora que dói menos. Gente,
Vamos terminar essa live por aqui. Desejo você uma noite abençoada em nome de Jesus. Um final de uma noite de bênção, uma semana de bênção para todos nós. Voltamos na... Inclusive, eu quero até Sexta-feira. enfatizar aqui que eu disse em um dos meus comentários, né? Em um não, né? Em vários comentários meus nessa live, né? Que o Lula tinha conhecimento da participação do ministro do GSI, né? Foi o que disse um deputado lá na Câmara no dia de hoje, tá ok, pessoal? Além disso, né, o deputado autor da CPMI disse que imagens podem ser apenas a ponta do iceberg. Isso aí. Tá ok? Então é isso, né? Essas duas matérias, esses dois títulos, né, de matérias estão lá na Revista Oeste, tá ok, pessoal? Deixar aqui um salve para o pessoal lá da Revista Oeste, inclusive. Augusto Nunes e companhia lá. Augusto Nunes, o Lacombe, aquela turma, estão tudo lá na Revista Oeste. Ana Paula. Eu quero aqui enfatizar, né, que a desaprovação do desgoverno Lula subiu e a aprovação caiu, diz estudo, matéria que está lá no jornal Pleno News, tá ok, pessoal? E por fim, quero finalizar aqui com essa matéria, que também está lá no jornal Pleno News. Jair Bolsonaro acionou a justiça contra André Janones, tá ok? Então, matéria aqui que está lá no jornal Pleno News. Isso aí. Se inscreva e compartilhe, dá aquele like, ó. Like, gente, like, muito like aí. Voltamos na sexta-feira aqui. Sexta-feira é feriado, gente. Sexta-feira é feriado, mas estamos aqui às 19h30 para todo o Brasil, em nome de todo o poderoso Jesus. Uma noite de bênção, uma semana abençoada em nome de Jesus. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, valeu! Voltamos na sexta-feira. Boa noite a todos. Fique com Deus, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Até sexta-feira. Boa noite a todos.